Hora da Verdade. Oferecimento. Cristais São Marcos, há 50 anos produzindo arte. Boa noite. Heloísio Lourenço será o novo prefeito de Poços de Caldas. Se alguém afirmasse isto há alguns meses atrás, certamente seria ignorado. Mas o que muitos consideravam improvável aconteceu e o candidato do PT assumirá a prefeitura de Poços de Caldas a partir de 2013. Será que o 13 aqui foi mera coincidência? Em uma eleição onde os prognósticos mudavam a cada semana e, ao que tudo indicava, a disputa ficaria entre o prefeito atual e o deputado federal, quem acabou sorrindo foi o dentista Heloísio, deixando muitos boquiabertos. Pelo que consta, é o terceiro dentista que Poços elege. O primeiro foi Sebastião Navarro, o segundo Geraldo Tadeu e agora o Heloísio. Sei não, mas quem quiser ser prefeito da cidade nas próximas eleições, aí melhor é começar já um curso de odontologia em alguma faculdade. Outra característica da eleição em Poços é que se manteve neste pleito é que nenhum prefeito na história da cidade conseguiu ter 2 mandatos consecutivos. A vitória de Heloísio começou a ser construída no ano passado, quando houve a implosão, a desconstrução, a ruptura política entre o prefeito atual e o grupo político que o apoiava. A partir daquele instante passou a ser viável uma terceira via, resultado ainda de pesquisas que apontavam o desejo de mudança pela população. Encarnando o slogan "A verdadeira mudança" e realizando uma campanha com tom discreto, sem grandes alardes, fugindo das brigas e discussões e com baixo índice de rejeição, Heloísio conseguiu puxar para sua candidatura um grande número de indecisos que passaram a apoiar o seu discurso e que fizeram aí a diferença na boca de urna. Aliás, quer lugar mais apropriado para a vitória de um dentista que a boca de urna? Ao que consta, o dentista Heloísio deverá assumir uma prefeitura com muitas dívidas e inúmeros problemas e terá que trabalhar muito para corresponder às expectativas da população. Como Poços caldenses, ficamos na torcida para que o dentista Heloísio consiga realizar o que a cidade solicita, eliminando aí as cáries das ruas, implantando nova política administrativa na prefeitura, fazendo as restaurações no turismo e os tratamentos de canais na saúde, extraindo o que não contribui e auxiliando os dentes da engrenagem do desenvolvimento e da qualidade de vida. Que o dentista Heloísio, além dos discursos estéticos, possa realizar as cirurgias estruturais que a cidade espera e que consiga o melhor resultado de um governo, fazer sorrir aqueles que mais necessitam das ações públicas. Estamos começando mais uma edição do Hora da Verdade, ao vivo e em cores para todo o Brasil, para todo mundo, via internet. O Hora da Verdade chegando, você participando com a gente, já marcando aí nosso telefone, que já é muito conhecido, 3721-6955, ou nosso endereço eletrônico jornalismo@tvpox.com.br. Nessa segunda-feira, 8 de outubro de 2012, um dia após as eleições, né? Um dia após a vitória do candidato do PT, Partido dos Trabalhadores, que a gente se referiu ao editorial aí, o Heloísio Lourenço, a ele, os nossos desejos de uma administração que realmente consiga, né, consiga respeitar o cidadão e consiga também fazer com que, apesar dos problemas que a gente percebe que ele vai enfrentar, que ele consiga aí corresponder às expectativas de todos nós, que, a parte de todas as nossas questões políticas, a gente sempre torce para que um prefeito, seja ele de qual mandato, seja ele de qual coligação, seja ele de qual partido, que ele possa fazer o melhor para Poços de Caldas, principalmente aqueles que a gente citou aí, que mais necessitam da prefeitura para ter qualidade de vida, para ter respeito e para ter dignidade. Ao Heloísio Lourenço e a toda a sua equipe futura de governo, os nossos sinceros votos de uma excelente administração no futuro aí. E a gente falando de futuro, né? E falando dessa questão da candidatura do Heloísio Lourenço, nós trouxemos aqui o Estélio Marras, que é um antropólogo da Universidade de São Paulo, um professor de antropologia, é Poços caldense, né? E que já escreveu um livro que fez parte da sua tese aí de mestrado, tese de mestrado, dissertação de mestrado, melhor dizendo, né?
O Stélio Marras é o nosso entrevistado e eu já começo com o Stélio. O Stélio, na verdade, é uma pessoa que se define, acho, até hoje, como um elemento de esquerda. Você sempre foi assim de esquerda ou de vez em quando você bateu na direita também, Stélio? Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, William. Estava rindo aqui da sua apresentação. É bem a sua cara, que eu já conheço, né? Que é sério, você é uma pessoa séria e no entanto, faz as brincadeiras sem arriscar a sua seriedade. Muito bom o seu editorial. Muito obrigado. Com isso, dizer o seguinte, eu que agradeço o teu convite. Não tenho muita certeza do que eu posso falar que seja jus a esse programa, que tem o nome de Hora da Verdade, né? Talvez dizer alguma verdade da hora aqui, né? Mas é dessa hora, na hora seguinte talvez essa verdade mude, né? Mas enfim, vamos ficar com essa hora aqui. E a verdade das urnas? A verdade das urnas. Bom, você me perguntou se eu sempre, o meu posicionamento político. De fato, desde que eu então me conheço como animal político, sem dúvida, sempre tive aí uma ligação sentimental, intelectual também, com essa tradição das esquerdas no Brasil. Não, nunca arredei o pé daí, não. Mas também nunca enfiei o pé a tal ponto que não pudesse mais tirar. Ou seja, é preciso sempre ter um certo recuo crítico, né, em relação às próprias escolhas que a gente faz. Escolher, digamos, a tradição da esquerda implicava sempre também ter esse recuo crítico a que eu estou me referindo. Posso até falar, por exemplo, do professor Antônio Cândido, que tem uma ligação importante com Poços de Caldas. Eu diria que é o intelectual vivo mais importante no Brasil hoje, se não um dos maiores intelectuais do Brasil de todos os tempos. Eu, há pouco tempo, vi ele enviando uma carta para Luiz Erundina e dizendo o seguinte: você fez muito bem em sair da coligação do Haddad, uma vez que o Lula e o próprio Haddad tivessem feito aquela ligação com o Maluf. Ou seja, Antônio Cândido é fundador do Partido dos Trabalhadores, um homem que se declara socialista até hoje, né, e com muita coerência. E, no entanto, estava ali naquele momento dizendo: ó, quanto a isso, eu não declaro nenhuma aderência. Não era preciso ter feito aliança com o Maluf, e discordava completamente daquilo. Para dizer que eu acho que a minha ligação com qualquer escolha que eu faço tem que ir junto a esse certo recuo crítico, que eu acho sempre importante. Agora, você acha, Stélio, com todo respeito a que a gente tem com essa questão de direita, esquerda, né, ou centro, sei lá, você acha que esse pluripartidarismo no país, ele não modificou um pouco essa questão de ideologias? Você ainda acredita que existe ideologia? O Partido dos Trabalhadores, qual o Luiz Lourenço foi eleito aqui em Poços, né, e teve tantas candidaturas aí eleitas pelo Partido dos Trabalhadores no país, ele continua sendo um partido que representa mesmo aqueles ideais socialistas do início aí que você está dizendo, por exemplo, de Antônio Cândido? O próprio Antônio Cândido sempre disse que o PT nunca foi socialista tucur, né? Assim, claramente socialista, dogmaticamente socialista. Vamos dizer, o vermelho do PT sempre foi mais ou menos rosa, né? Porque o PT vencedor, pelo menos, é o PT da articulação, né? O PT do Lula, é o PT que dialoga, que nunca quis matar a criancinha para comer ou mudar a regra do mundo privado, tirar a propriedade, sei lá de quem, esse tipo de conversa que a gente às vezes ouvia, né? Esse PT vencedor no Brasil foi sempre muito dialógico. Ele sempre conseguiu dialogar muito, daí a ideia de articulação, sempre articulou, né? Há, evidentemente, outras, você sabe, todo mundo sabe, né? Outras correntes dentro do próprio PT que são, digamos, mais próximas daquele
daquela ideologia, vamos chamar assim, socialista ou comunista, mas essa nunca prevaleceu. Sobre ideologia, William, você pergunta, ainda cabe falar em ideologia? Acho que se eu estou entendendo bem a sua pergunta, você está dizendo, ainda cabe falar em ideologia hoje? E aí eu acrescento a sua pergunta, depois do que o Muro de Berlim caiu, enfim, o mundo já não está mais bipolarizado, você está lembrando a pluripartidarização, justamente, né? Bom, eu acho que as ideologias vão evidentemente mudando, né? Porque elas não andam sozinhas, vamos dizer assim, elas precisam da sociedade estar ali movimentando, alimentando, modificando essas ideologias. Se os partidos de esquerda, como o PT, têm ideologia, eu acho que os outros também têm. A questão é saber a que respondem essas ideologias, né? Se as ideologias de esquerda respondem a uma representação dos mais pobres, eu acho que isso ainda se sustenta, porque está cheio de gente pobre, né? Então, é preciso representar essas pessoas. E o arcabouço que vai permitir essa representação é o que a gente chamaria de ideologia. Agora, se há uma novidade, digamos, pós-Muro de Berlim, sobre a política, William, e que a gente precisa incorporar cada vez mais, é o problema ambiental, ecológico e da sustentabilidade. Isso tem que ser ideologicamente reforçado e entrar fortemente na política. Porque não dá mais para fazer política só pensando, digamos, em sociedade humana. Mas política não é para a sociedade humana, vamos dizer. O que você está falando aí, né? Pois é, mas o ponto é que não tem sociedade humana sem natureza, sem o ambiente, né? E o que a gente faz em relação a isso altera profundamente isso que a gente chama de sociedade humana. Por exemplo, humana. Das cidades sustentáveis, né? Aquilo que se discute hoje em dia de sustentabilidade, principalmente. Comportamento sustentável, gesto sustentável, isso tem que ter um tratamento político, ou, se nós quisermos, ideológico. Então é o grande desafio, ou seja, não é que acabaram as ideologias, como disse lá o Cazuza. Ideologia, eu quero uma para viver. Eu quero uma para viver. Ele talvez, o Cazuza é um poeta que eu gosto muito, mas ele talvez tenha ali vivido um momento entre o fim do socialismo real e enfim, 92, as conferências das Nações Unidas, né? Já a questão de sustentabilidade muito forte ali. Então, acho que ele estava naquele meio, né? Ele morreu em 90, então ele talvez não tenha percebido a tempo que havia, assim, uma grande ideologia, um grande problema para a gente enfrentar e trazer para a política, que é o problema ambiental. Isso não dá para escapar. Não dá para pensar futuro, sociedade humana, sem trazer isso para a política e ter um tratamento bom, esse problema ecológico. Pensar que, no fundo, os homens não fazem nada sozinhos. Precisa de bicho, precisa de planta, precisa do ambiente, precisa tratar das suas águas, do seu lixo. Ou seja, vamos reajuntar as coisas. Agora, falando de tudo isso, e claro que o papo é bastante extenso e amplo, mas vamos pensar, por exemplo, na candidatura do Heloísio, né, que é o foco, inclusive, do início do programa. Você acha que o Heloísio, a candidatura dele, né, e a vitória dele nas urnas, sobre o ponto de vista, não sei se da antropologia ou sobre o ponto de vista de um analista social, um crítico político também, que você é, como é que você vê a vitória do Heloísio Lourenço? Perfeito. Bom, William, eu tenho que ser, evidentemente, honesto com você, com os telespectadores, e dizer que, eu já comentava contigo antes de a gente entrar aqui, né? Quer dizer, eu estou razoavelmente afastado do dia a dia político de Poços há bastante tempo. Então, eu tenho um acompanhamento mais de longe e mais, assim, panorâmico do que focado. Então, isso é uma primeira ressalva que eu faço antes de tentar fazer um comentário sobre o que você me pergunta. A segunda ressalva é que eu não sou cientista político, né? Eu sou antropólogo.
e um antropólogo especializado em antropologia da ciência e da tecnologia, que é um outro assunto, né? Mas, então, feitas essas ressalvas, eu posso agora... Considerando o quê? Considerando as minhas deficiências ou os meus limites, aí eu posso tentar algum comentário, e esse comentário seria, como eu chamei a atenção, assim, alguma coisa mais de longe mesmo. E de longe, o que eu vejo é o seguinte: eu vejo um negro de origem humilde no poder. E isso me deixa profundamente animado, profundamente feliz, com a mesma felicidade que foi para mim ver um sindicalista nordestino, pobre como Lula, se tornar presidente do Brasil. Então, você veja, figura do nordestino, do pobre, né? Com pouca instrução formal, se tornar presidente da República. Depois nós temos uma mulher presidente da República. E aqui em Poços, que nós acabamos de ver, pela primeira vez, que eu saiba, um negro, né, de origem pobre também, que se torna prefeito de Poços de Caldas. Então, é uma visão de fato panorâmica, mais de longe, mas... Você acha que isso quebra um pouco a visão do que Poços Caldense é conservador? Que a gente fala assim, Poços Caldense é muito conservador. A candidatura do Heloísio quebra essa frase ou esse conceito sobre o Poços Caldense? Eu comentava com meu amigo Gustavo Durante, que você conhece tão bem, exatamente isso daí, de que desde a abertura política, nós tivemos alguns problemas aí nas eleições, né? Elegendo gente bem estranha, vamos dizer assim, né? Ok, vamos dar nome, Fernando Collor de Mello, por exemplo, né? O primeiro presidente, a gente coloca o Fernando Collor de Mello, aí ficou-se a impressão, bom, então o brasileiro precisa aprender a votar, isso vai demorar muito, afinal tivemos um desserviço durante o regime militar e etc. Bom, eis que rapidamente o Brasil reaprendeu a votar. E no fundo, William, esse país, esses brasileiros, nós, aprendemos muito rapidamente a fazer isso daí. E ao contrário do que se supunha. Então, quer dizer, isso eu acho que é sensacional. A gente tem que comemorar a vitória do Heloísio e a vitória dos eleitores que estão sabendo votar. Quer dizer, saber votar não é votar no que eu ou você ou qualquer um quer, né? Saber votar por exemplo, o que eu vejo aí com o Heloísio, aí é uma tentativa de fazer um comentário em relação ao que você perguntou, quer dizer, alguém que vem de baixo e consegue a eleição que conseguiu. E acho que saber votar também aí esse eleitor Poços Caldense reconhecer no Heloísio um novo modelo político. Uma outra coisa, quer dizer, é um candidato que não teve... Olha, eu não participei de campanha, mal conheço o Heloísio, né? Como te disse, eu estou afastado, né? Então é uma visão de longe. É até um pouco mais isenta, né? Porque talvez se você tivesse envolvido com a campanha dele, talvez... Talvez você nem tivesse me perguntando essas coisas. Não, até que estaria da mesma forma. Mas eu vou fechar esse bloco, só para a gente concluir. Eu queria... Você disse aí, por exemplo, que a questão do Poços Caldense saber ou não votar. Agora, quando a gente fala isso, e é claro que você disse assim, que o Poços Caldense, de alguma maneira, disse, eu quero um novo modelo. Isso. Não é? Porque, às vezes, as pessoas pensam assim, eu vou saber só se eu soube votar depois, no final do mandato do Heloísio. Porque, por exemplo, se o Heloísio, ele, de alguma maneira... atender um pouco as expectativas, não sei quais são, da população, daqui a 4 anos pode ser que a população diga sim. E se a população disser não,
a população pode pensar, pô, eu não soube votar naquela oportunidade. Não sei se é isso, mas entendi. Vamos continuar com esse papo após o intervalo do Hora da Verdade. Você vai ligando 3721-6955 ou jornalismo@tvpox.com.br, mandando a sua mensagem aí, nesse bate-papo aqui com o professor de antropologia da Universidade de São Paulo, Poços Caldense, Estélio Marras, que tem também uma história muito legal que a gente vai estar falando aqui, por exemplo, sobre o cinema, né? O Ultravisão, o pai do Estélio, né? Que um pintor, né, maravilhoso, aí, que muitos poucos conhecem, mas teve uma exposição recente ali na Casa da Cultura, né, muita coisa aí que faz com que o Estélio hoje tenha todos os seus fundamentos para conversar sobre Poços de Caldas, falar sobre essa cidade, inclusive com o próprio tema que a gente falou aqui também, que foi um livro que ele escreveu aí sobre Poços de Caldas. Eu acho que ele tem fundamento, conceito e sabe do que está falando. Já já a gente volta então no Hora da Verdade de hoje.